Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria. Hoje eu estou com a Débora Long, psicopedagoga e terapeuta familiar. E nós vamos falar sobre as expectativas altas e como é que a gente lida com tudo isso no dia a dia das famílias. Gente, hoje a gente vai falar sobre as expectativas muito altas, porque eu tenho sentido, Dé, que a gente tem praticamente uma hiperpressão. A pressão está sobre a escola, a pressão está sobre os pais, a pressão chega nas crianças de uma maneira muito forte. E às vezes eu tenho a sensação de que os pais estão quase que com medo do futuro. Dá um medo tão grande de que eu tenho que formar essa pessoa de uma maneira tão brilhante, porque ela vai ter que ser alguém tão incrivelmente brilhante no futuro. E que o que a gente acaba encontrando são crianças hiperpressionadas. Você vê isso e qual que é o caminho para que essa criança, como é que ela fica, né? Como é que você percebe essa pressão chegando nessa criança? Então, hoje em dia eu acho que a pressão está muito maior do que antigamente, porque antigamente a criança tinha mais tempo livre para ela, né? Uhum. Hoje em dia é muito esporte, outras atividades em inglês, então a vida da criança é uma vida de um trabalhador, de um adulto, de um empresário. Então o que eu percebo? Que essa criança pressionada, muitas vezes ela manifesta tristeza, peso. Então essa criança demonstra que ela está encolhida, ela está pressionada. Muito pressionada. Agora, você sente esse medo do futuro nas Muito. crianças? Eu não acho que é nas crianças. Nos pais. Nos pais. Os pais estão preocupados porque a disputa aí fora nós sabemos que está grande, então eles querem que os filhos se sobressaiam muito melhores do que o outro. E com isso o peso fica muito grande para a criança. Sim. Porque ela não consegue lidar muitas vezes com essa pressão. E aí o que acontece? Acarreta problema de comportamento, acarreta baixo rendimento escolar e acarreta o próprio relacionamento familiar e na escola, Sim. socialmente. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Porque os pais estão só pensando no futuro. Eu acho que pensar no futuro faz parte Precisa da pensar no vida, futuro. mas não é só. Nós temos que pensar no nosso presente para fazer o nosso futuro. Sim. E você sabe que tem uma coisa, Dé, que uma vez eu estava numa palestra do Max Geringer, que é um super, que fala para executivos e tudo. E eu lembro que no fim da palestra ele fez a pergunta: quem você acha que é contratado? Aquele com o melhor currículo que faz tudo no pão, pão, queijo, queijo, ou aquele que tem um currículo um pouco pior, mas tem brilho nos olhos? Isso. E eu torci tanto, e ele falou, com brilho nos olhos, porque a informação hoje é algo que a gente tem acesso, e todo mundo tem acesso. A gente tem o tio Google, que é perigosíssimo até, porque ele traz tudo o que há sobre aquilo, mas não quer dizer que aquilo está certo. Então a gente tem que ter esse cuidado, mas principalmente a gente começa a colocar a referência fora de nós. Então meu filho precisa ser melhor que o filho do outro, então ele precisa estar na melhor escola, porque as escolas agora também se referenciam na outra escola, porque tem a lista da melhor escola, o ranking e aquela coisa toda. E no fim a gente começa a perceber que a referência da escola, da criança, da família, começa a ficar fora da escola, da criança e da família. E isso é uma coisa que me preocupa, porque só vai dar certo na vida aquele que sabe quem é. Isso. E isso é um processo do presente. Isso não é uma coisa que você consegue garantir. Isso está acontecendo agora, né? Na fatia do presente. Isso mesmo. Tanto é que para muitos pais eu coloco isso. Quantos amigos meus eram de 9 e 10? Não que eu acho que ir bem na escola faz mal. Não, faz bem. Faz bem. Mas quantos eram de 5 e 6 e profissionalmente? Porque o jogo de cintura, né? Esse brilho que você falou, Sim. essa vida, eles foram atrás disso, né? Sim. Então saber quem é, eu acho que... E aí como é que a gente pode ajudar os nossos filhos nisso? A gente estava falando aqui das outras habilidades, né? Eu tenho uma filha em casa que ama música. E foi importantíssimo ela ter conseguido, através da música, ocupar um lugar dentro do ambiente escolar. A autoestima dela subiu. Então a gente tem que olhar de maneira mais ampla, porque nessas outras habilidades, muitas vezes, você consegue
virar esse ciclo para construir um ciclo positivo de Sem relação. sombra de dúvida. Todo ser humano tem uma inteligência única. E cada um, ele tem as habilidades em que ele consegue reverter. E nós, como pais, temos que tentar dar isso suporte. A minha filha se sai bem no balé, então ela está feliz lá, então é lá que eu vou colocar. Sim. Então estas coisas eu acho que é necessário quando você fala das habilidades, eu acho que nós temos que reconhecer o que no outro é bom para que ele consiga se sair bem. Né? E muitas vezes, na hora que a gente reconhece essa habilidade, que pode ser andar a cavalo, ginástica olímpica, futebol, esse ambiente onde essa criança flui e ela funciona, esse é um ambiente que ele serve de exemplo para a própria criança do fluir e do funcionar de uma maneira positiva e construtiva. E muitas vezes é essa experiência que essa criança dá conta de carregar para o ambiente escolar e falar, pera, eu consigo atravessar. Eu superei tal desafio no futebol, eu superei o desafio de não fazer o gol, eu consigo perceber que se eu estudar um pouco mais, eu me esforçar, talvez eu faça o gol de tirar a nota melhor. Sim, e a gente pode ir montando esses paralelos para que a criança primeiro se perceba como alguém inteiro, né? Como alguém que realmente está em formação e que essas muitas facetas do relacionamento escolar, do relacionamento familiar, do desafio do aprendizado, que cada vez fica mais complexo, do desafio do me desafiar e me colocar em situações desafiadoras, tudo isso está trazendo para essa criança a informação experiencial de quem eu sou. E quando nós falamos nessas expectativas que nós estávamos falando aqui, eu acho que o seguinte, os pais, a expectativa que eles têm em cima da criança é muito grande, mas eu também acho que muitas vezes eles não dão meios para que essa criança cresça, porque eles querem proteger a criança de sofrimento. Claro, que pais que querem, eu quero. Né? Eu também. Que pais querem, né? Ou é pelo amor, é pela dor, né? E muitos aprendem pela dor. Mas não é aquela dor, é a dor de deixar passar o que ele precisa passar pela idade dele, né? Teve um vídeo que eu falei do funil do crescimento, que é esse, tem um desconforto, não é nem dor. É desconfortável. É desconfortável. Mas a hora que eu passo, eu consigo de novo espaço. Eu tenho de novo o crescimento. Também, né? Exatamente. E a dica de hoje? O que a gente podia dar de dica dessa pressão? Eu acho que os pais têm que acalmar um pouquinho, Dani. Parar também de botar pressão em cima da gente. Menos dúvida, pressão. Porque eles também são pressionados, né? Super. Então, mas eu acho que aí tem que dar uma paradinha e ver também os valores da família, né, Dani? Então, é isso que eu acho. Vamos pedir para que eles se acalmem um pouquinho e relaxem em relação às nossas crianças, vivendo o presente, que o presente vai fazer o nosso futuro, né, Dani? O vídeo de hoje foi esse. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada, Dé. Até logo. Obrigada.